Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo. Se você acha esse trabalho interessante, importante e quer ajudar na divulgação, é muito fácil. Dê um like, compartilhe, comente e inscreva-se. Um forte abraço. Se você já foi ou até mesmo é membro de uma igreja pentecostal ou até mesmo neopentecostal, você deve conhecer as famosas campanhas do tanque de Betesda, visto que tais campanhas são muito populares nos meios religiosos ora citados. Isto porque no Evangelho de João, especificamente no capítulo de número 5, é narrada uma história que se passa na cidade de Jerusalém. Segundo o texto bíblico, havia um tanque em Jerusalém chamado em hebraico Betesda. De modo que a palavra Betesda deriva de duas palavras da língua hebraica que são Bet e Chesed, que teria sua melhor tradução para o português como Casa da Misericórdia Divina. Ainda diz o texto que jaziam naquele lugar uma multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, e eles esperavam a chegada de um anjo que, ao balançar a água, o primeiro que ali descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas se eu te disser que este texto, relatado em João, no capítulo 5, exatamente no versículo 4, é um acréscimo feito pela igreja institucionalizada, ou seja, este anjo nunca existiu. E se eu te disser mais ainda, que este anjo é um deus grego, ou seja, é um deus da mitologia grega. Peraí, vai dizer que você não sabia? Você não sabia? Pensei que você soubesse. Então vamos fazer o seguinte, como fazemos costumeiramente, vamos consultar o Codex Sinaíticos, que é uma das Bíblias mais antigas que temos à disposição, datada do século IV, assim como é também o Codex Vaticanus. Vamos lá? Então galera, vamos avaliar aqui o Codex Sinaíticos, especificamente no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos ver aqui, ó, capítulo 5 do Evangelho de João. Vou dar um zoom para que você possa ver melhor. Presta atenção, galera. Temos o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Agora veja esta curiosidade. Do versículo 3, pula ao versículo 5, ou seja, existe uma lacuna entre o versículo 3 e o versículo 5, obviamente, é inexistente o versículo 4, ou seja, no manuscrito mais antigo, ou melhor dizendo, nos manuscritos mais antigos, você pode avaliar, não apenas aqui no Codex Sinaítico, mas também você pode avaliar no Codex Vaticanus, e você vai observar que não há, isto é, não existe o versículo 4. Logo o versículo que fala acerca do anjo curador, aquele anjo que operava curas no tanque de Betesda. É mais uma adulteração da Bíblia, inserida mais tarde pela igreja institucionalizada. Vocês entenderam? O versículo 4 que fala do anjo não existe nos manuscritos mais antigos. Para que não fique dúvidas, preste atenção, veja o capítulo 5, versículo 1, olha o versículo 2, o versículo 3, é escrito em grego koiné. O versículo 3, ele pula, né? Ele passa direto ao versículo 5, ou seja, não temos o versículo 4. Mas, Newton, o que está escrito no versículo 4? Vamos ler.
Prestem atenção. João, capítulo 5, versículo 1. Passadas estas horas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4. Eu quero que você preste atenção ao versículo 4, porque ele está separado por colchetes. Isto é muito comum nas Bíblias de tradução Almeida, Revista e Atualizada. Contemplamos textos, versículos completos ou mais versículos, ou simplesmente palavras separadas por colchetes, ou até mesmo por chaves também. Mas, Newton, por que estas palavras? Por que este versículo está separado por colchetes? Eu já expliquei em vídeos anteriores. Quando nas Bíblias de Almeida e Atualizada aparecem textos separados por colchetes, isto quer dizer que estes textos são acréscimos posteriores, isto é, estes textos, como nós consultamos já este aqui lá no Codex Sinaiticus, não aparecem, não estão presentes nos manuscritos mais antigos, nos também chamados melhores manuscritos, ou seja, alguém que queria inserir no contexto da igreja essa ideia de um anjo curador, inseriu este versículo aqui, ó, o versículo 4. Ele não aparece nos textos mais antigos. É apenas mais uma adulteração da Bíblia. Está escrito assim: esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Exclusivamente o versículo 4 é onde fala sobre o suposto anjo, mas ele não está nos melhores manuscritos, ele não aparece no Codex Sinaiticus, ele não aparece no Códex Vaticanus, ele é um texto posterior, inserido na Bíblia pela igreja institucionalizada, que mexeu muito na Bíblia. Agora, eu gostaria de mostrá-los um fato bastante intrigante e curioso, relacionado à arqueologia do século XIX e, sobretudo, à mitologia grega. Acompanhe essa história comigo. A piscina onde ficava o tanque de Betesda foi descoberta quando da ampliação de uma casa no contexto de Jerusalém. Isso aconteceu no final do século XIX. E ela foi escavada em meados do século XX. Para surpresa dos arqueólogos, alguns dados vieram à tona. O primeiro deles é que essa piscina faz parte de um complexo ligado ao santuário de Sérapis, ou Asclépio, que na mitologia grega é chamado também de Esculápio, que é o deus associado à cura, ou seja, o deus da medicina e da cura. Sabemos que o helenismo provocou uma intensa troca cultural que veio a provocar grandes modificações na estrutura religiosa do povo judeu. Entre esses elementos podemos assim observar a presença de cultos de deuses estrangeiros enraizados no imaginário do povo que, como por exemplo, pode observar o aglomerado de pessoas que utilizavam o tanque de Betesda, fato esse comprovado pelos achados arqueológicos. O sítio arqueológico encontrado possuía mais de 5.000 metros cúbicos. A importância das construções indicava que se tratava de um lugar público. Este local foi encontrado durante as reparações e escavações da Basílica Santa Ana, em 1888, pelo professor arqueólogo alemão Dr. Konrad Schick, localizado atualmente no bairro muçulmano em Jerusalém. Contudo, no século I, segundo o historiador Flávio Joséfo, esse bairro era chamado de Betesda. O tanque ficava próximo à Porta das Ovelhas e da Fortaleza Antônia, englobado pela terceira muralha, construída inicialmente por ordens do rei Agripa I. Muralha essa que teve sua construção embargada pelo imperador Cláudio no ano de 44 d.C. e finalmente completada no ano de 66 pelos judeus revoltosos. Meus amigos, religião é isto: mitologia copiando mitologia, mito
sobre mito e mais nada. Queridos, dependemos muito de vocês, simplesmente porque esse tipo de canal não é interessante para o YouTube, visto que não é do interesse do grande público. O grande público quer as palhaçadas, quer as mentiras, não estão focados neste tipo de conhecimento libertador. Então, compartilhe este vídeo, dê um like, e se você acha que esse canal ele vai crescer bastante, deixe aí o seu comentário. Um grande abraço. Tamo junto, galera.